Quem é Felipe Neto? Que jurista é esse? Nunca vi um artigo publicado, um livro publicado. Quem é este sociólogo, este filósofo, este cientista político, Quem é? Quem é Felipe Neto? Para você que quer poder debater com mais profundidade e tecnicidade e não cair nas fake news que têm sido promovidas pelos influenciadores da esquerda, como Felipe Neto, ou por jornalistas tacanhos, como a Daniela Lima, da Rede Globo de televisão, eu lhes dou as boas-vindas e peço que fiquem aqui conosco no Sem Mimimi, onde eu e o Pitoli vamos tratar desse e de outros assuntos. O assunto não precisa de mais introduções. Elon Musk resolveu revelar o que todos nós sabíamos, mas não tínhamos como comprovar. Ele resolveu dizer o que todos nós sabíamos, mas não podíamos dizer. Nós estamos numa era em que os jornalistas verdadeiros, e fere a ética jornalista, noticiar, comentar por dinheiro. E todo aquele jornalista que comenta, que noticia por dinheiro, não só é antiético, como não merece ser jornalista. Ontem eu já falei do Felipe Neto. O Felipe Neto falava do absurdo deste bilionário estrangeiro. E a Globo, quando noticiou, também fala do bilionário Elon Musk. E os políticos de esquerda falam do bilionário. E Samia Bonfim chegou a dizer que bilionários não deveriam existir. Em primeiro lugar, eu pergunto, eles dizem isso para a família Marinho, dona da Rede Globo, porque são bilionários? E com este governo, mais bilionários ainda. Eles dizem isso para os donos dos bancos, que contribuíram, e muito, para a eleição do excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou os bilionários, donos de construtoras, donos de empreiteiras, donos de frigoríficos, e gente que ficou bilionária porque o governo Lula os fez milionários, a exemplo dos irmãos Wesley. Mas esses bilionários que são bilionários às custas do povo, e às custas do povo não porque o povo é cliente dos seus produtos, mas são bilionários às custas do povo porque um governo que é pago, que é mantido pelo povo, lhes põe a mão e diz: agora você será um bilionário. Estes bilionários, no mau sentido da palavra, parece não ser problema para essa estirpe de políticos. E se esses bilionários, no mau sentido da palavra, parecem não ser problema para essa estirpe, e os bilionários, no bom sentido da palavra, são um problema para essa estirpe de políticos é que é um problema. Esses políticos, esses jornalistas, eles têm reagido a essa ação louvável de Elon Musk, e não importa se ele é bilionário ou se é mendigo, não importa se é branco ou se é preto. Essas pessoas que insistem em baixar a calcinha com o dinheiro na mão, essas pessoas que topam tudo por dinheiro, elas entram nesse jogo da subversão das palavras e contribuem para esse totalitarismo. A frase mais comentada é essa. Samia Bonfim dizia pelo X, é claro, pelo Twitter, que bilionários sequer deveriam existir. Eu achei muito estranho porque ela deveria ter mandado essa frase para o Elon Musk por uma carta, ter colocado essa carta nos Correios, e então Elon Musk receberia esta carta. Afinal de contas, os Correios são a quintessência da maravilha, a menina dos olhos
da esquerda brasileira e não usar a ferramenta desse bilionário que sequer deveria existir. Mas não. Agora, os Correios não valem nada. Queria saber da Sâmia Bonfim por que ela não usou os Correios. Depois, Felipe Neto falando dos absurdos, né? Ele que se tornou um milionário por conta desses bilionários que inventaram as plataformas sociais, como um pincher de número 2, já que o pincher número 1 é o Jorge Messias da AGU. Ele, como pincher número 2, vociferou um monte de palavrórios, disse que Elon Musk, esse bilionário estrangeiro, né, um canalha que ousava desrespeitar decisões judiciais baseadas em leis. Baseadas em leis. E eu me perguntava, quem é Felipe Neto? Quem é Felipe Neto? Que jurista é esse? Nunca vi um artigo publicado, um livro publicado, nunca vi uma aula sua em universidade, nunca ouvi num banco de faculdade. Quem é este sociólogo, este filósofo, este cientista político, Quem é? Quem é Felipe Neto? Para saber que o Elon Musk estava confrontando decisões judiciais compatíveis com a lei. Porque, em primeiro lugar, a gente não pode, seria um pleonasmo falar decisão judicial conforme a lei. Porque só pode existir decisão judicial conforme a lei. Portanto, esse influenciador digiotário é tão incauto que ele ainda vem dizer de decisões judiciais, né, conforme a lei. Não existem, não podem existir decisões judiciais contrárias à lei. E depois eu também vi na Globo News uma das jornalistas que mais me causam espécie, que é a Daniela Lima, ela dando razões jurídicas, fundamentando juridicamente o absurdo da tomada de ação de Elon Musk, e mais absurdo ainda, claro, a extrema-direita comemorando. E ela usava palavras difíceis para quem tem um vocabulário enxuto, para dizer que a ação de Elon Musk e nós que nos empolgamos com essa tomada de atitude de Elon Musk, estávamos por detrás de palavras como democracia e liberdade, comemorando uma oportunidade para cometer crimes em razão de A, B ou C. Porque D, E e F, em razão de G, H, Y, montando um raciocínio totalmente torto. E eu me lembrei, e isso não é novidade para ninguém, de maio do ano passado, 2023, quando eu estive no TSE conversando com o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro dizia, em alto e bom som, para quem quisesse ouvir, que a Jovem Pan era um centro de proliferação de notícias falsas. E eu, à época, era a cara da Jovem Pan e quis saber do ministro por quê. Afinal de contas, eu, como a cara daquele veículo de informação à época, não poderia aceitar que o ministro dissesse aquilo, porque, dizendo aquilo da emissora, que eu estampava as propagandas, ele estaria dizendo aquilo de mim. Ele me olhou e disse o seguinte: o que eu menos gosto, Pavinato, é de jornalista que não entende de direito criticando as minhas decisões. Quando você fala, por mais que eu discorde, você tem titulação acadêmica suficiente para criticar as minhas decisões. Prestem bem atenção nisso. Foi isso que ele disse. Então eu vou repetir agora para Daniela Lima, da Globo News, o que me disse o Alexandre de Moraes.
É inadmissível, Daniela Lima e Globo News, é inadmissível que uma jornalista fraca como você discorra sobre a juridicidade do que nós estamos vivendo quando você não tem expertise nenhuma em direito. Aliás, vale lembrar que em um dos julgamentos, não sei se do TSE ou do STF, um ministro colega do Alexandre de Moraes havia citado um artigo de um jornalista e o Alexandre, no meio da sessão, disse: fulano que você acabou de citar é um jurista, é um doutrinador? Querendo, de fato, rebaixar a opinião de quem não é um jurista, de quem não é um doutrinador, de quem não é um profissional reconhecido no direito. Ele, de fato, ele tem o ânimos, a alma, o espírito do ditador. Ele não quer saber se é jornalista ou jurista, ele quer saber se concorda ou não se concorda com ele. Então, pontos fora para Felipe Neto, que só faz proliferar desinformação, e para Daniela Lima e para Globo News, a reboque, porque eles não são juristas, eles não entendem porcaria nenhuma de direito, eles não poderiam dar pitaco às questões jurídicas. Mas eles usam vermelho, portanto tudo se pode. E uma vez que estes proliferadores de desinformação podem falar e os jornalistas da direita não podem, e da mesma maneira que os políticos da direita podem falar o absurdo que bem entenderem, mas os políticos da direita não podem, nós vemos que essa desculpa da luta contra as fake news nunca passou de uma desculpa esfarrapada a fim de justificar a implantação de uma ditadura, porque toda ditadura tem um elemento essencialíssimo, fundamental. Todas, sem exceção, devem observar o requisito do controle de informação. Não há ditadura sem controle de informação e é por isso que agora se está este alvoroço para controlar a informação através da regulamentação de redes sociais. Quando nós vemos contas de pessoas do espectro político da direita bloqueadas pelo ministro Alexandre e as de esquerda não, porque também desinformam, porque também são odiosas, nós vemos que a luta não é pela desinformação, a luta é contra a democracia, só que com o cruel requinte de dizer que se trata de uma luta pela democracia. Cadê o que a fulaninha fala? Ela fala: contra a soberania e o Estado democrático de direito não há dinheiro que tenha poder. Eu queria saber como é que se deu o cartel das construtoras da Lava Jato. Contra a soberania e o Estado democrático de direito não há dinheiro que tenha poder. Conta isso para o Marcelo Odebrecht, filhota. Conta isso para o dono da OAS. Conta isso para os irmãos Wesley, safadões. Conta isso para o Sérgio Cabral. Vai ser cínica assim na casa do O que o Elon Musk fez foi expor ao mundo que o ministro Alexandre Moraes comete crimes contra a humanidade. E se é um crime contra a humanidade, não se trata de soberania brasileira. Não se trata de instituições brasileiras. Aliás, a instituição, o STF como uma instituição e o Judiciário como uma instituição estão sequestrados pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, ele está destruindo essas instituições, não as palavras de Elon Musk. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que Elon Musk revela são crimes contra a humanidade. E um crime contra a humanidade está acima de qualquer soberania nacional, senhores. Eu queria agradecer a todos vocês que contribuíram com este programa, com a sua presença irreverente, com o seu compartilhamento, o seu comentário e, é claro, a curtida. A curtida é o que mais vale. O quê? O seu like.
este sinalzinho aqui que é o curtir, que você vai pegar e vai apertar quanto der.